A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar desde 2014, há 11 anos, na emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, suba a opinião, sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus queridos irmãos, vamos falar sobre provas e expiações no lar. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Só não erra jamais quem nunca fez ou nada tentou. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre provas e expiações no lar. Nas constelações familiares também renascem almas queridas que formam grupos saudáveis, felizes, porque têm como missão trabalhar em favor do progresso geral, fomentando o desenvolvimento intelecto-moral da coletividade. Fato, né? Quantas famílias que nós observamos que são exemplos, né, de alegria, felicidades, de companheirismo, de respeito e responsabilidade. Famílias realmente equilibradas. São espíritos que já se conhecem por várias encarnações e estão juntos com essas mesmas pessoas, portanto adquirindo cada vez mais experiências para as futuras encarnações, também para o mundo espiritual. Sustentados pelos valores da felicidade, da afetividade doméstica, encontram forças para vencer as dificuldades naturais dos empreendimentos relevantes, construindo o bem e a felicidade por toda parte. Desses redutos consanguíneos estão espíritos afins, consagrados pelo passado de ternura e compreensão, que recomeçam juntos para que se sustentem mutuamente no desempenho dos compromissos nos quais se irmanam. Portanto, a felicidade e sofrimento, deste modo, são frutos de sementeiras individual que se transformam em alegria ou dor coletivos, assinalando aqueles que se encontram envolvidos nas mesmas realizações. Como também tem aquelas famílias que nós vivemos muitas dores, muitos desequilíbrios, são espíritos já perturbados do passado que se reencontram com problemas sérios. A família é sempre uma bênção de Deus, que faculta o espírito em crescimento, auxiliando a treinar fraternidade, compreensão, de modo a preparar aquela de natureza universal. Todas são experiências válidas. Por mais difícil que a vida se apresente, alguma coisa o espírito encarnado vai aprender. Sendo a célula inicial da sociedade, quando está estruturada no bem, todo o conjunto frui de alegrias e esperanças. Quando, porém, se apresenta enferma, é compreensível que o organismo geral padeça as dificuldades
de entendimentos e de saúde coletiva, né, também. Nos casos, portanto, de obsessão em família, filhos ou pais, irmãos ou membros outros do mesmo clã desfrutam de oportunidade especial para a regularização dos gravames que estão aguardando a presença do amor na caridade e da oração para o conveniente equilíbrio. Portanto, no lar, santificam-se os sentimentos mesmo nos períodos mais difíceis, quando se opta pela afeição ao invés de antipatia e de animosidade. O lar é o cadinho efervescente e a família é a célula máter da sociedade. Sendo o planeta Terra um mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, é natural que sua maioria dos agrupamentos familiares apresentem-se os sofrimentos de várias ordens, convidando às reflexões e no trabalho de iluminação interior. E nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, ainda é natural os conflitos familiares, o que no mundo de regeneração isso não mais ocorrerá. Como a reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento dos valores que dormem inatos no espírito, os equívocos e as mazelas que o acompanham, como resultado das experiências infelizes do passado, apresentam-se como necessitados de retificação, expressando-se na forma dos sofrimentos mais diversos. Podem manifestar-se em caráter expiatório através dos processos mais graves, das enfermidades degenerativas, na surdez, na cegueira, na mudez, na paralisia, nos distúrbios mentais irreversíveis ou em forma de provações que se fazem instrumentos às doenças infecto-contagiosas, os acidentes, as dores morais, os distúrbios psicológicos, os transtornos de conduta, a solidão e os conflitos. Portanto, muitas coisas, né? O acerto dos espíritos. São poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Por isso eu lanço aqui mais uma vez um convite no ar para que as famílias pratiquem o culto do Evangelho no lar. Bênçãos através da espiritualidade maior, sobre a orientação de Jesus, onde o lar fica liberto dessas influências negativas, trazendo uma ambiência salutar e equilibrada, para que as pessoas não vivam aí em total desequilíbrio. Muitas pessoas supõem que a existência terrestre é uma encantadora viagem ao país da ilusão, uma experiência enriquecida somente de prazeres e gozos, sem recordar-se da transitoriedade dos fenômenos que a todos se apresentam, diluindo as fantasias, convocando a realidade. Aqui não é uma colônia de férias. Não quer dizer que não possamos ter momentos de refazimentos das nossas energias, né, como os trabalhadores tendo férias, finais de semana para o descanso, mas em imaginar que isso aqui é só para diversão, estão completamente equivocados. Não é bem assim. Desse modo, o sofrimento é um amigo silencioso que ele infiltra no espírito a fim de que ele se eduque ou se reeduque, desenvolvendo-lhe os latentes sentimentos do amor, da compaixão, da caridade, a fim de enriquecer-se dos tesouros inalienáveis que conduzirá após o decesso tumular. Muitas vezes a dor serve-nos de alavanca para o nosso crescimento espiritual, para impulsionar ao progresso o ser que está ocioso. São esses recursos que constituem propriedade real, porque acompanham aqueles que os possuem, enquanto todos os outros ficam transformados em lembranças na memória de quem os utilizou, passando de mãos na terra. Constitui, portanto, deveres dos pais o esclarecimento aos filhos sobre as vicissitudes do caminho evolutivo. Então compete aos pais orientar os filhos, né, colocando-os no caminho do bem, esclarecendo sobre o certo e o errado, né, forjando nele valores morais. As conversações edificantes em torno da divina justiça
dos compromissos morais que são assumidos pelos que se encontram reencarnados. As provas e os testemunhos que todos experimentam são de alta significação moral e espiritual para a saudável formação da personalidade e da prole. Demonstrar que essas ocorrências são perfeitamente normais, nunca se tratando de punições estabelecidas por Deus, que se comprazeria em ver sofrer aqueles que se encontram desequipados de valores para os procedimentos corretos, é dever inadiável. Portanto, meus queridos irmãos, vamos refletir sobre tudo isso. Como já falamos aqui, o lar é um cadinho efervescente. Procuremos, então, viver pacificamente entre os irmãos consanguíneos. Quando, por acaso, na constelação familiar exista algum exemplo de expiação, deve-se torná-lo preciosa lição de vida, não apenas para o padecente, mas para todos os membros que se deverão unir a fim de atenuar os sofrimentos daquele que se encontra necessitado de ajuda. Então, se você tem um familiar adoentado, passando por dificuldades, toda a família deve se comprometer em auxiliá-lo. Assim funcionam as boas relações. Esta providência desenvolve em todos a coragem e o respeito à vida, eliminando temores e diluindo ilusões em torno da matéria, principalmente quanto à sua fragilidade. Então você está ali amparando aquele membro que precisa de apoio naquele momento. Tal comportamento serve de lição viva para aqueles que fazem parte da família, compreendendo que a avesita tombada do ninho pelo infortúnio aparente encontra-se no hospital da solidariedade, no qual receberá apoio e compreensão, a fim de recuperar-se da melhor maneira possível para os futuros voos que deverá alçar. Não foi uma injunção casual que trouxe o ser amado com limites, tornando-o encarcerado numa prisão sem grades, mas acontecimentos que tiveram lugar em tempo próximo ou remoto, no qual os atuais familiares desempenharam papel importante. Ninguém renasce num grupo consanguíneo em situação penosa, sem que existam razões preponderantes para o cometimento libertador. Esse, que ora jaz no leito em processo depurativo, liderou cometimentos infelizes, havendo atraído para a ação nefasta outros que agora o recebe e devem auxiliá-los na libertação. Tudo se enquadra com perfeição nos processos iluminativos através das aflições. Ninguém, portanto, que experimente qualquer tipo de dor sem uma causa anterior que o explique, que o justifique. O lar, desse modo, é o santuário de união, no qual se retificam situações penosas e ações odientas. Aquele familiar que, de certa forma, inspira animosidade, que se faz perverso, agressivo em relação aos demais membros, solicita, sem o pedir, compaixão e misericórdia, por cuja aplicação os seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros do clã. Em vez de revolta e do desejo de esforço, que muitas vezes desperta nos demais, a caridade deve ser a reação, como bálsamo para quem oferece e bênção em favor daquele a quem é dirigida. Não poucas vezes, sob expiações, as famílias desagregam-se em face da ignorância espiritual, que representam essas ocorrências, que dão lugar a ódios e lutas penosas entre os seus membros. Sob outro aspecto, à medida que as provações ocorrem em muitos lares, a revolta se alinha nos corações e o desapontamento invade o pensamento daqueles que as experimentam, quando deveriam meditar
em torno do fato, procurando entender-lhes a razão, para melhor enfrentar a situação perturbadora. A família é reduto de trabalho coletivo, no qual todos têm o dever de ajudar-se. Quem se encontra melhor informado, mais facilidade dispõe para contribuir em favor do esclarecimento daquele que ignora. O lar nem sempre se apresenta como um reino de júbilos, mas quase sempre como um campo de batalha no qual espíritos litigantes, adversários de ontem ou amantes frustrados do passado reencontram-se para as transformações emocionais que se fazem necessárias sob a inspiração do amor. Filhos ingratos e calcetas são antigas vítimas do desequilíbrio dos pais atuais, que os recebem, a fim de santificarem o relacionamento pela paciência e pela afabilidade, compreendendo-lhes as ofensas e as rebeldias em que se comprazem. Isso, porém, não justifica que os mesmos sejam cobradores impenitentes, porque não estão isentos também de culpa e de gravames. É por isso que a lei da caridade deve vigir em todas as situações difíceis. Quando não se sabe como agir em relação aos graves desafios do ódio e da agressão, que se pergunte à caridade qual o melhor procedimento a aplicar. Com essa disposição, a família consegue desempenhar o papel de lar, de escola, de oficina, de hospital, de santuário, onde os espíritos se recuperam, aprimorando o caráter e fortalecendo as energias para cometimentos ainda mais severos no futuro. A conscientização dos filhos pelos pais devotados em torno dos processos de dor e de angústia, de ocorrências infelizes e de insucesso de qualquer procedência, contribui valiosamente para a harmonia doméstica e a preparação para as gerações novas em relação ao porvir. Provas e expiações são programas estabelecidos pela lei de causa e efeito para o progresso do espírito, nunca se olvidando que o ser pequenino, assinalado por umas ou outras conjunturas penosas, é viajante do carreiro evolutivo, agora em fase infantil, no rumo do futuro. Como metodologia de educação familiar, o estudo do Evangelho de Jesus no lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o CRAM. Uma reunião semanal, quando se encontram todos os familiares para conversação edificante e salutar, discussão de problemas comuns e esclarecimento de dificuldades nos relacionamentos, enseja saudável oportunidade para o bom desenvolvimento ético-moral, dirimindo incompreensões e solucionando problemas. Em clima de harmonia, distante das emoções conflitivas, os pais e os filhos dialogam com maior naturalidade em conjunto com os demais membros da família, procurando os melhores caminhos para o entendimento e para a convivência feliz. Esse hábito serve como elo de todos que aprendem a respeitar-se e a discutir os problemas comuns sem alterações coléricas, afinal, de importância fundamental para o grupo doméstico. Escasseiam esses encontros no lar, em face da presença da televisão nos momentos das refeições, interferindo com programações perturbadoras nas quais são exaltados os sentidos físicos e comentados os feitos trágicos cotidiano, impedindo a convivência agradável e a utilização do ensejo para a alimentação em clima de paz e de saúde emocional. Incontrolável número de enfermidades procede de desvios na mente, de injunções penosas do pensamento, de conflitos da emoção que se refletem nos diferentes órgãos, dando lugar
há a presença de patologias diferenciadas e de difícil tratamento, se não erradicadas as suas causas. Noutras ocasiões, em razão dos compromissos sociais e de trabalho, poucas vezes estão no mesmo horário os familiares, especialmente a partir da adolescência dos filhos, que passam a fugir aos encontros dos grupos, comunicando-se através de recados escritos ou verbais por intermédio dos funcionários domésticos. Esse comportamento dificulta a aproximação das pessoas amadas entre si, ao mesmo tempo em que permite a instalação de diversos distúrbios nos filhos, sem que os pais tomem conhecimento, tendo em vista a pouca convivência e os encontros relâmpago que se permitem. Quando se informam de algo inquietador e danoso que está sucedendo com algum deles, os genitores são tomados de surpresa e de desencanto, sem dar-se conta que, de alguma forma, são responsáveis pela ocorrência em razão do afastamento mantido, preocupado mais em ser fornecedores de recursos do que educadores pela convivência e pelo exemplo. Do encontro natural for adicionada uma atividade espiritual inspirada no Evangelho de Jesus, muito mais saudável redundará a reunião, porque facultará a renovação mental e emocional. Diante da leitura dos textos, especialmente comentados pelos Espíritos e por Allan Kardec, ensejando mais ampla compreensão dos fenômenos e das finalidades da reencarnação. Não se trata de um culto religioso formal, desinteressante e monótono, mas de uma vivência rica de alegria e de aprendizagem, na qual todos tomam parte, cada qual contribuindo com uma cota de si mesmo, arrumando a mesa, dispondo os livros que serão consultados, formulando a oração, colocando o vasilhame com água, fazendo a leitura do texto assinalado ou sorteado, encarregando-se dos comentários, dedicando-se às vibrações orais, magnetizando a água e encerrando-a. Vez que outra, aplicando passes quando necessários. Sem o caráter de um dever repetitivo e desagradável, deve tornar-se parte do programa de educação emocional e estrutural do grupo familiar. Nesses momentos, os espíritos nobres acercam-se da família, contribuindo com a sua inspiração, ajuda específica, intercâmbio de energias, dispondo de maior facilidade para melhor guiar aqueles que se dispõem a receber-lhes o concurso. Sem dúvida, foi Jesus, o educador por excelência, que iniciou o método quando na residência de Simão Pedro, ou noutra qualquer em que se hospedava, ou mesmo nas praias formosas de Cafarnaum. Reunia os amigos e com eles falava a respeito dos planos em torno do reino dos céus. Naquelas ocasiões, os comentários eram mais profundos e significativos, porque ele esclarecia o grupo que estava sendo preparado para o prosseguimento das tarefas depois da sua ausência física, embora nem todos soubessem corresponder ao esperado. Ficaram assinalados pelo conhecimento que conduziram para todo sempre, redimindo-se posteriormente quando se haviam comprometido. Certamente, uma noite por semana, todos podem oferecer ao processo de autoiluminação, tendo em vista que não se trata de várias horas, mas de um período relativamente breve, de meia hora mais ou menos. Seria ideal que, após a atividade, todos permanecessem no lar, evitando o tumulto dos outros momentos e aproveitando as lúcidas vibrações para refazer-se, renovar-se, reflexionar em torno da essência preciosa, adquirindo forças para os enfrentamentos inevitáveis. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Descobrindo a vocação.
Meu pai foi para mim um protetor fidelíssimo, merecendo não só louvor como gratidão imorredora. É assim que o cirurgião Hans Killian sintetiza o papel de seu pai Gustavo em sua vida. Conta que desde tenra idade pôde fruir de maravilhosa liberdade. Podia fazer quase tudo o que lhe agradasse. Tendo demonstrado propensão para a música, foi tomar aulas de violino aos 7 anos. Quando descobriu a ciência dos pincéis, decidiu que se tornaria pintor, e os materiais da melhor qualidade lhe foram providenciados. Mais tarde, sentiu-se atraído pela marinha e começou a construir pequenos modelos de navios. Seu pai, de imediato, providenciou no porão da casa verdadeira oficina, provida de tudo de que ele necessitasse. Sorridente, assistiu à transformação do local do pequeno construtor de navios em viveiro de borboletas, insetos de toda espécie e até numerosas plantas. Diante dessas tendências que se sucediam, os adultos opinavam a respeito da profissão que Hans deveria abraçar. Pintor segundo seu professor de desenho, um bom engenheiro conforme seu professor de física, enquanto sua mãe o incentivava a prosseguir com seu viveiro. Apenas seu pai se mantinha silencioso, confiante que o tempo viesse em auxílio do filho, a fim de que ele se inclinasse para o que lhe deveria ser a vocação. No entanto, foi observando a devoção desse pai à medicina que Hans se decidiu. Provocando verdadeira revolução, em 1898, com a concepção de um aparelho inovador que permitia a localização e retirada de qualquer corpo estranho do pulmão, a fama do Dr. Gustavo ultrapassara as fronteiras da Alemanha. Casos considerados insolúveis lhe eram encaminhados de outros países. E quando ele conseguiu retirar do pulmão o apito que a pequena argentina Corina engolira, comemorou em família. Afeiçoara-se a menina e tudo fizera para lhe salvar a vida, que poderia perecer caso o objeto não fosse retirado. Passara por dias inquietantes. Depois do êxito do procedimento, à hora do almoço, Corina e seus pais foram à casa do Dr. Gustavo. A mãe, esbelta, elegante, trouxe um ramalhete de caríssimas orquídeas, abraçou a esposa e lhe ofereceu as flores. Depois, voltou-se para o médico, tomou-lhe as mãos e as beijou. Deus abençoe essas mãos milagrosas, disse com lágrimas, lhe deslizando pelo rosto. O pai da menina, menos efusivo, apertou afetuosamente a mão do médico. Corina foi a última a agradecer. Fez profunda reverência e tímida murmurou: "Muitas graças, Senhor." Foi naqueles curtos instantes que Hans sentiu crescer em si o desejo de ser médico. Que outra profissão poderia lhe oferecer tamanhas possibilidades de auxiliar e socorrer seu semelhante? Quando comunicou ao pai sua resolução, viu um brilho de alegria em seus olhos azuis. Compreendeu que satisfazia a um dos mais caros desejos dele, jamais externado para não influir em sua decisão. Era o desejo do pai vê-lo abraçar a medicina, mas jamais opinara. Sábio, tinha a nítida compreensão de que o filho deveria descobrir sua vocação, sua paixão, seu ideal de servir. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos irmãos, talentos são impulsos naturais da alma adquiridos pela repetição de fatos semelhantes através das vidas sucessivas. Os talentos são conquistados individualmente, não? Renascemos com as experiências acumuladas através de inúmeras encarnações. Portanto, não há privilégio na criação. O destaque de um homem para o outro exatamente são as experiências elaboradas e armazenadas no seu psiquismo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.
Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade e que esse ensinamento, meus irmãos e irmãs, possam ser vividos por todos nós no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno em Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.